Então, boa noite a todos. Eu sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos na nossa aula 2, do curso de Programação Neurolinguística. Vamos, então, dar sequência ao que foi falado na semana passada, tá? E vai ter um momento que eu também vou rever algumas passagens da semana passada, tá? Para que faça mais sentido com tudo que nós vamos ver hoje, tá bom? Hoje nós vamos, então, começando com um pouco da história da PNL, tá? Porque essa história não é simplesmente uma historinha assim que, história que coisa chata, na verdade não é isso, tá? A história da PNL, ela também explica sobre essa ciência. Eu vou chamar aqui de ciência, tá bom? Embora muitos possam discordar, como a gente já comentou aqui no início, tá? Então, essa história, ela vai mostrar exatamente como foi construída essa forma de ver, né, de pensar, e essas técnicas que foram surgindo após esse descobrimento, tá? Então, vamos falar aqui dos nomes muito importantes para a PNL. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Então, olha, tudo começou com Richard Bandler e seu amigo Frank Pucelik, no início dos anos 70. Então, eles eram amigos. Richard Bandler, ele estudava matemática, computação, tá? Então, ele tinha essa mente voltada para a lógica. Imaginem um computador. Como é formado um computador, né? O computador, ele possui vários programas, tudo muito organizado. Tudo que é feito dentro de um computador leva a algum lugar, de uma forma muito assertiva, tá? Então, ele já tinha essa mente muito voltada a essa organização, a essa lógica, tá? E o Frank Pucelik, ele estudava psicologia e ele incentivou o Richard Bandler a estudar a psicologia. Os dois foram estudar na mesma universidade, né? Lá, ao estudar, eles começaram a observar os terapeutas famosos e começaram a ficar questionando, né? Mas por que esses terapeutas conseguem ter esse sucesso? Esses determinados terapeutas que tinham muita fama naquela época. Eles ficaram intrigados como eles conseguiam fazer aquilo, né? E começaram, então, a observar esses terapeutas, né? Querendo entender o que fazia com que eles tivessem esses resultados tão positivos em suas carreiras. Eles observaram que nos livros, né, só explicavam sobre as doenças, sobre as características das doenças, que tipo de terapias as pessoas precisariam, enfim, estudar esse universo, né, do problema emocional, psicológico da pessoa, mas não explicavam como eles chegavam a determinado ponto, como eles conseguiam ter tanto sucesso em seus atendimentos a ponto de ficarem tão famosos. Isso era uma interrogação ali, e eles também queriam chegar nessa excelência, né? Porque eles estavam ali estudando. Então, pensando nisso, eles criaram um grupo de estudos dentro da própria faculdade, tá? Para estudar a terapia Gestalt. A terapia Gestalt é uma terapia baseada, principalmente, no fato de o ambiente, o contexto, influencia na consciência do indivíduo, tá? Então, a própria terapia já foi muito favorável, né? Esse tipo de terapia que eles estavam estudando. Então, vocês podem ir observando como vai se formando um quebra-cabeça, tá? Richard Bandler, com aquela sua mente matemática, organizacional, o amigo dele, voltado para a psicologia, né? Eles foram lá, escolheram a terapia Gestalt, que justamente estuda essa questão do contexto, que influencia nas pessoas, né? Isso tudo foi se unindo de uma forma muito promissora. E eles começaram, então, a observar, entre outros terapeutas, principalmente aqui o Fritz Perls, que é considerado o pai da Gestalt terapia, tá? Começaram a estudar de que forma? Observando. Então, eles observavam
tudo. Que tipos de manias, de comportamentos, tudo que ele fazia, como ele fazia, fizeram várias pesquisas, pesquisaram também em VHS, né, aquelas fitas cassetes antigas, como ele se comportava, se ele fumava vários cigarros, ou se ele tinha sotaque alemão, e foram reproduzindo tudo isso, eles foram repetindo tudo isso, tá? E esse grupo que eles formaram tinha várias pessoas, né? Tinha estudantes da faculdade, tinha pessoas da comunidade, tá? Entre 15 e 20 pessoas, então era bastante gente até, não era pouco não. E todos eles passavam ali por terapias, por estudos ali, através das terapias, né? E tanto o Richard quanto o Frank, eles tinham muito sucesso no que eles estavam fazendo, nas terapias que eles estavam aplicando naquele grupo de estudos da terapia Gestalt. Eles estavam tendo muito sucesso, simplesmente porque eles estavam reproduzindo exatamente o que o Fritz Perls fazia. E esse foi o começo, eles começaram a observar que alguma coisa o Fritz fazia que dava muito certo, e eles não sabiam o quê. Então, eles reproduziram tudo que eles puderam, tá? Através das pesquisas. E desta forma foi surgindo a modelagem, porque isso nada mais é do que uma modelagem, um mapeamento, né? Do que é uma pessoa, por exemplo, nesse caso, tá? E da excelência humana, ou seja, da melhor qualidade de algo que uma pessoa, um ser humano, pode reproduzir, pode fazer, tá? E isso é a base da PNL. Então, é muito importante que a gente compreenda essa parte, esse começo, porque é assim que surgiu a PNL, né? E se essa é a base, tudo está voltado a isso, né? A essa essência da PNL, né? Não vamos dizer que é uma terapia, a PNL, não é uma terapia, tá? Inclusive, mais adiante aqui, eu vou falar algumas coisas que eu não vou adiantar, quase estava adiantando, mas não vou adiantar, né? Deixa eu passar para frente antes que eu adiante. Esse é o Richard Bandler, tá? Prazer em conhecê-los. E esse é o Frank Pucelik, o amigo do Frank, tá? Os dois foram os primeiros que começaram a trazer a PNL, esses dois. Aí entra outra pessoa nessa história, que é o John Grinder, que é o terceiro co-criador da PNL, tá? John Grinder, ele era um professor lá na universidade. Aí eles eram apenas amigos, não tinha nenhum outro tipo de contato, eles eram amigos, porque o Richard e o Frank estudavam lá e conheciam o John, porque ele era um professor de linguística, tá? Só que esse John Grinder, ele também já havia sido, olha, da Força Especial do Exército Americano na Europa e membro do Serviço de Inteligência em operação também na Europa. Então, ele tinha vários outros conhecimentos e vivências, né? E ele sempre foi uma pessoa muito voltada para a linguagem, para os conhecimentos sobre a linguagem, né? As estruturas linguísticas. Tanto é que ele era, na faculdade, um professor de linguística, tá? Além de linguística, né? Olha, professor de matemática e economia também. Então, ele era um homem que falava muitos idiomas, tá? E ele tinha uma grande capacidade de aprender idiomas, inclusive, ele conseguia imitar muitos dos sotaques das pessoas, né? Ele conseguia ter essa facilidade, porque ele aprendeu a fazer isso aqui enquanto ele esteve aqui nessas outras atividades, tá? Então, ele sempre foi muito observador da forma com que as pessoas se comunicavam. Então, ele conseguia fazer essas imitações muito bem, tá? E isso, olha como foi interessante, né? Ele é como se fosse o último elo que era necessário para que a PNL surgisse, tá? O John Grinder. Então, criadores da PNL, Richard Bandler, Frank Pucelik e John Grinder. Aí, então, o que aconteceu? Vamos lá.
Richard Bender e Frank Puslik já haviam, então, observado que, através da modelagem de pessoas famosas, de pessoas que tinham sucesso, eles conseguiam fazer os tais milagres, que a gente poderia chamar de milagres, entre aspas. E agora eles queriam ensinar as pessoas. E como eles iam fazer isso? Eles não sabiam como eles iam ensinar, porque eles estavam só reproduzindo, assim, até manias da pessoa. Então, se o Fritz Perls fumasse vários cigarros, ao fazerem aquele processo lá experimental, eles iam fumar vários cigarros, se o Franz ficasse, sei lá, segurando o rosto, e fosse uma mania, um jeito dele, eles iam repetir isso, eles iam repetir tudo o que a pessoa fazia, tá? Inclusive as formas de falar, como se dirigia às pessoas, como tratava, enfim, tudo, tá? Eles não sabiam, então, como ensinar isso, eles não podiam ensinar dessa forma, a parte da didática. E aí que entra o John Grinder, porque eles precisaram deste professor que era já envolvido na linguística, tá? Para os ajudar a entender esse processo, para que eles pudessem ensinar para as pessoas, Então, ele possuía um grande conhecimento da parte linguística, que era o que estava faltando, tá? Então, o John Grinder, ele sempre ensinava em suas aulas como a linguagem opera na consciência humana. Então, esse sempre foi um foco muito importante, muito forte nas aulas do John Grinder, sobre linguística, que a parte da linguagem opera de uma forma muito forte na consciência das pessoas, Ela tem um alcance muito forte, tá? Mas que linguagem? Só essa verbal? Essa que envolve a fala ou a escrita? Não. Qualquer tipo de linguagem. Então, pode ser a linguagem corporal, tá? Uma linguagem não verbal, seja ela qual for. Tudo que a gente faz fala alguma coisa. Todos os nossos comportamentos, as nossas reações, elas são muitas vezes expostas, não com palavras, mas com gestos, com expressões do nosso rosto. Tudo isso é linguagem, tá? Então, ele tinha o conhecimento dessa parte aí muito importante da PNL, que é uma parte, assim, inclusive, fundamental e que foi crucial para que nós tivéssemos hoje esse estudo aqui, pudéssemos estar estudando isso hoje, tá? Com o John Grinder, o Richard e o Frank perceberam que não era o que era mais importante, não eram aquelas expressões físicas, como, por exemplo, manias, Manias ou formas de se comportar mais fisicamente falando. Então, como ele fumava, ou o que ele fazia, não era bem isso que era importante, mas sim justamente a forma como ele se comunicava. E esse que era o ponto crucial, que tinha que ser observado. Então, eles foram retirando tudo que não tinha nada a ver, o que não era importante, e ficaram só, então, com essa parte principal. E eles foram, a partir com o decorrer do tempo e as experiências de todas as pessoas que eles haviam já modelado, foram percebendo isso, tá? E aprendendo mais coisas a respeito desse assunto, ampliando mais. Então, eles foram falar lá com o John Grinder. Pedir para ele ajudá-los nisso, Inclusive, o John Grinder, quando ele perguntou para que seria, e quando ele soube que era para fazer terapias, ele já não quis aceitar. Em primeiro momento, ele não quis aceitar, porque o que ele disse é que terapias, são muito resistentes. Então, psicologia, nós podemos perceber que eles são mesmo resistentes, Você não pode fazer nada que seja de outra linha, você não pode misturar linhas, então você não pode usar uma outra terapia se você é um psicólogo,
A psicanálise é a mesma coisa, você não pode usar nada de outra terapia se você é da psicanálise, né? Hoje tem uma psicanálise aí que é a integrativa, se eu não me engano, Fátima Moras, né? Não sei se alguém conhece aí, e ela está trazendo um outro tipo de psicanálise, né? Que é integrativa, justamente. Você pode ali ancorar vários tipos de terapias. Você pode usar uma hipnose, uma regressão de memória, né, que vá até vidas passadas, por exemplo. Você pode usar uma PNL, você pode usar vários tipos, né? Alguma terapia holística. Então, você não tem que ficar preso a uma só coisa, tá? Mas naquela época, em que eles estavam lá dos anos 70, isso era muito mais, assim, fechado, né? Não era tão fácil. Mesmo assim, o John Grinder, ele foi lá. Ele foi convencido pelos outros dois e foi assistir essas sessões no grupo de estudo. E ficou lá só observando, tá? E durante as observações dele, ele foi apontando, olha, você fez isso e isso. Mas por que você fez isso e isso? Começou a trazer para eles a consciência daquilo que eles estavam fazendo. E por que eu estou dizendo isso? Dizendo isso que é uma coisa da história, mas que tem tudo a ver também com a gente. Porque nós fazemos coisas muito inconscientes, que nós não trazemos para a nossa consciência. Muitas vezes nós temos comportamentos que dão muito certo mesmo, a ponto de nos levar ao sucesso em algumas partes da nossa vida. A gente faz de tais formas ali, aquilo dá certo. Mas a gente não faz, assim, de forma muito consciente isso. A gente faz, porque eu sou assim, é assim que eu consigo agir, eu vou fazendo e não sei, dá certo, eu faço do meu jeito. E é assim que eles estavam fazendo. Eles estavam só reproduzindo, então não estava sendo consciente, né? Não estava vindo para a consciência, estavam reproduzindo algo. E nós também temos vários comportamentos que a gente vai reproduzindo, sem muita consciência. O John Grinder, ao observar o que eles faziam e que dava muito sucesso, começou a apontar para eles e perguntar, mas por que você faz isso? Mas qual o objetivo que você faz isso? E começou a mapear o comportamento deles também, né? Observando. Aí ele também abriu um outro grupo de estudos. Então, os dois tinham um grupo numa segunda-feira e o John Grinder abriu numa quinta. E aí, o que ele ia fazer nesse outro grupo? Com outras pessoas. Reproduzir exatamente o que os outros faziam, os outros dois, ali naquele outro grupo. E aí, ele teve vários insights, né? Vários aprendizados sobre o que acontecia, tá? E aí, ele conseguiu o quê? Revelar a estrutura linguística oculta de pensamento e ação. Então, em toda a mente criadora, em toda consciência que atua, né, aqui no nosso mundo, existe essa sequência lógica, que é uma sequência linguística. O que é isso? Tudo que envolve a comunicação e que vai, aos poucos, sendo organizados na nossa mente de tal forma que a gente chega a um final feliz, de sucesso. Ou não, né? Pode ser que nossa sequência lógica aqui, linguística, de comunicação na nossa mente, chegue ali no final e não deu certo, não foi feliz. Por quê? É isso que ele avaliava. O que era o sucesso e quando não ia ter sucesso. A partir do momento que eles começaram a perceber essas pessoas que realmente faziam muito sucesso, tá? E aí, então, vamos ver aqui. Eu tirei essa frase, né, justamente de uma entrevista onde o John Grinder, ele falou várias coisas ali na entrevista e o Frank Puselic também. Eu vou compartilhar com vocês essa entrevista depois. Então, ele dizia assim:
De repente, ele, que é o John Grinder, fazia perguntas como: aqui você fez isso e aquilo. Você fez isso com que propósito? Hoje, eu acho que estas e outras questões impulsionaram o nascimento da PNL, Frank Pucelik, porque eles ficaram lá sendo observados pelo John, e aquela coisa nossa, né, de ser humano, mas o que ele está querendo saber, né? Nossa, mas quem é ele que está falando? Está sendo chato. Naquele momento, eles achavam que ele estava sendo meio chato, né? Meio, sei lá, não estavam gostando tanto. Mas depois eles perceberam, eles descobriram o que estava acontecendo, né? O que ele estava fazendo. Justamente com essas perguntas e tantas outras que foram feitas, ele estava fazendo com que essa ciência fosse tomando corpo, né? E fosse se completando. E ele estava justamente entendendo quais eram esses processos, né? Então, olha, o John Grinder, ele trouxe a descrição formal dos processos. Então, aquilo que eles foram fazer na prática, o John Grinder foi lá depois e fez a parte formal, trouxe como era isso de uma forma mais visível ali e palpável, e não só na experiência, né? E dessa forma, eles seriam capazes de ensinar outras pessoas. Assim, foi surgindo a PNL como nós conhecemos hoje. E esse é o John Grinder. Então, esses três foram os responsáveis, né? Então, juntos, Richard Bandler, Frank Pucelik e John Grinder uniram suas experiências para desenvolver uma linguagem de mudança. Então, linguagem de mudança é justamente o que vai sugerir a PNL, né? Que ela vai trazer para que nós cheguemos até o ponto que a gente quer chegar. Muitas vezes nós vamos ter que ir mudando as variáveis, tá? E isso é fantástico, porque esse estudo vai trazer várias dicas para a gente. Olha, tudo bem, se você quer fazer isso, você faz. Se você não quer, você não faz também. Tá tudo certo. A PNL também vai explicar isso. É muito fantástico. Essa linguagem envolve comportamentos linguísticos, mentais, verbais e não verbais. Isso tudo sugere o quê? Comunicação. Tudo que envolver a comunicação vai envolver a PNL. Tá? Inclusive, programação neurolinguística foi um nome que o John Grinder não gostou. Hoje ele olha assim e, em sua entrevista, ele não gostou desse nome, achou que foi um nome muito ruim para colocar, e no fim ficou, né? Ficou aí, tá aí até hoje, mas nem eles gostaram muito do nome que eles mesmos colocaram. Então, com isso, eles desenvolveram a modelagem da excelência humana, que é a base da PNL, tá? Aí eles passaram a modelar várias pessoas famosas. Uma delas foi a Virginia Satir. Então, com a modelagem do Fritz Perls, tá? Que era o pai da terapia Gestalt, e da Virginia Satir, que era uma psicoterapeuta familiar norte-americana, muito famosa, que ela era muito boa no que ela fazia, tá? Eles começaram a ficar bem seguros nessa ciência, tá? Eles ficaram bem seguros mesmo e foram modelando outras pessoas, tá? Até chegar no Milton Erickson. Eu acredito que alguns aqui já devam ter ouvido falar no Milton Erickson. Ele é o pai da terapia conversacional, a terapia ericksoniana. É uma hipnose, é um tipo de hipnose diferente daquela clássica, da terapia clínica, de hipnose clínica, né? É uma terapia, uma hipnose, não terapia, uma hipnose diferenciada, que usa a conversação. Tá? E ele também foi modelado pelo Richard, da mesma forma como a Virginia Satir.
né? Foram os dois modelados, tá? Ele, o Milton Erickson, teve uma juventude, assim, muito complicada, porque ele teve uma doença, poliomielite, ele teve essa doença e ele ficou acamado grande parte da sua juventude, ficou ali acamado. E com isso ele passou a observar os comportamentos das pessoas. Então ele nem estava modelando nada, ele não fazia parte, né, daqueles que estavam criando aquela ciência, a PNL, mas, por outro lado, ele também estava fazendo algo interessante, né, que tinha a ver com a PNL, sem saber. E ele foi observando na sua juventude que, conforme ele falava com o pessoal da sua casa, né, ele conseguia as coisas que ele queria, e de uma forma indireta. Então, ele foi observando o que dava certo, o que não dava certo, ali nas formas de conversar, por isso que ele, através disso, né, foi surgindo essa hipnose ericksoniana, foi daí que foi surgindo, né, ele foi observando na sua casa o comportamento da sua família, né, porque ele não andava, né, ele acabou também reaprendendo a andar, né, com a sua irmãzinha, observando a sua irmãzinha, que era pequena, estava aprendendo a andar também, e com essa observação ele também foi aprendendo. Então, tem tudo a ver ali, né? É a mesma energia ali da PNL, que também já estava sendo trazida pelo Richard Bandler. Então, eles foram e conheceram o Milton Erickson. Só que eles conheceram o Milton Erickson quando ele já era muito famoso, né? Ele atendia ainda, mas ele já tinha criado sua fama naquilo que ele fazia. Foram lá, conseguiram que o Milton Erickson aceitasse que eles fizessem a modelagem, e eles fizeram, tá? E o próprio Milton Erickson, depois, ele confirmou que a própria forma dele de terapia melhorou muito depois da modelagem, porque foi mostrando os passos que ele fazia, né, na sua terapia, na sua hipnose, e ele percebeu que ele poderia até conseguir fazer aquilo de uma maneira mais rápida, através da modelagem, tá? Então, ele mesmo foi beneficiado com isso. Aqui eu já falei agora. Então, a partir dessas observações em casa, né, o Milton passou, então, a desenvolver formas de comunicação diferentes, que é a comunicação indireta. Ele usava muitas metáforas para fazer uma pessoa entrar em transe, né? Então, é bem diferente dessa hipnose que nós conhecemos como clínica, né, a clássica. A hipnose do Erickson era um pouco diferente. Ele ia falando algumas, como se fossem mensagens subliminares que estavam ali nas suas palavras, e de forma indireta, ele ia fazendo com que a pessoa fosse relaxando e ficasse ali num estado de transe. Mas esse transe é um transe mais consciente. Não é igual na hipnose, que a pessoa muitas vezes fica até inconsciente ali, tá? Então, ele, usando histórias, né, através das histórias que ele ia contando, e ele ia fazendo de um jeito tal que ele conseguia atingir os objetivos dele, e isso era usado para fazer, então, as terapias, né? Então, o Milton Erickson, ele foi um grande um médico, psicólogo, né, e criador desse tipo de hipnose conversacional que não envolve a pessoa ficar inconsciente. Eu, particularmente, gosto muito dessa hipnose, e eu tenho mais afinidade com ela do que com a clássica, na verdade.